Versos 15 ao 21, eu quero fazer essa leitura e logo em seguida discorrer um pouquinho, discutir um pouco com vocês sobre aonde Deus está ou o que as perdas podem produzir em nós. E será que a gente consegue achar Deus nas perdas? Evangelho que escreve Mateus, o capítulo de número 22, versos 15 a seguir. Nós vamos do 15 ao 21. Nenhuma perda, ela precisa ser definitiva. Nenhuma perda, ela precisa ser definitiva. Outra verdade é que nenhuma perda, ela é absolutamente perda. Vou explicar isso. A perda, ela não é absoluta, por mais que, se você estiver falando de um objeto ou falando de algo que você tenha literalmente perdido, e esse algo que você perdeu, você não consegue recuperar. Exemplo, a perda de um ente querido, a perda de um trabalho ou de uma posição. Por mais que você não consiga alcançar aquilo de volta, ou ter a pessoa ou a coisa de volta, a perda por si só, ela é terapêutica, e a perda também, ela não é em todo definitivamente perdas. Por quê? Porque você pode extrair lições daquilo que você perdeu. Ou por que você perdeu. O que é que Deus quer nos ensinar quando a gente perde? O que a gente entende como perda? E eu preciso começar isso falando algo que durante essa semana mexeu muito com o meu coração, que todos os meus devocionais estava falando sobre isso, mexendo nessa área. Uli Uzer é o nome desse cidadão, que era o concierge, era o limpador, era o cleaner, era o cuidador do lugar ou da igreja onde se ajuntava, onde ajuntava-se a junta de pastores de Nova York, que o grande doutor Eugene Peterson fez parte. Inclusive foi essa igreja que Peterson foi um dos pastores durante um tempo em Nova York. Nesse mesmo prédio se reunia vários pastores de várias regiões, que durante a semana ali eles compartilhavam, ali eles oravam, ali eles pensavam sobre a igreja. Enquanto isso, Eugene Peterson percebia que este jovem senhor, Uli, que era o limpador do ambiente, não ficava nenhum minuto parado. Antes, ou limpava o chão, ou limpava os vidros, ou organizava as cadeiras, sempre estava em ação. Mas extremamente discreto, extremamente tímido, não falava sequer uma palavra. Passado alguns meses, Eugênio o chamou e disse: qual é o seu nome? E ele então disse: Uli é o meu nome. Podemos tomar um café? E ele disse sim. Ao terminar o trabalho, saíram do prédio, foram para uma cafeteria e ali começaram a tomar café. E o pastor Eugênio, o doutor Eugênio, começou a conversar com ele e começou a descobrir que esse jovem senhor veio e estava residindo nos Estados Unidos porque conseguiu uma anistia para morar no país, porque fugiu ou saiu do seu país aqui na Europa, precisamente da Alemanha, num período muito difícil da sua história. E começou a compartilhar com o pastor Peterson a respeito do que ele tinha vivido. E no tratado que Peterson escreve diz
que as dores e a perda desse cidadão foram tantas que ele não conseguiu ficar sem chorar. Muita perda, muita dor para uma pessoa só. Então, começou a acontecer uma pequena amizade entre o pastor Eugênio Peterson com o limpador, com o concierge do ambiente aonde ele todos os dias trabalhava. Um dia, esse jovem alemão, que agora o pastor Eugênio Peterson descobriu que era um grande artista no seu país, inclusive com algumas obras de artes famosas, e disse para ele: por que você se apagou? Por que você deixou de pintar, deixou de desenhar suas artes? E ele disse: as perdas e as dores foram tantas que foram substituídas. Os meus talentos e as minhas habilidades foram trocadas pelo tamanho das perdas e das dores que tive. Mas isso, com o passar dos dias, ele chamou o pastor Eugênio Peterson, que estava começando o seu ministério, e disse para ele, Yuli disse para o pastor Peterson: quero fazer um favor para você. Quero te dar um presente, talvez seja o último que eu faça. Quero fazer um retrato seu. Quero fazer uma obra de arte retratando o seu rosto num quadro. Pastor Peterson ficou super feliz e disse: quando você quiser, vamos começar. Ele disse: todos os dias, um pouco do nosso trabalho, você vai se assentar nessa cadeira na minha frente e eu vou fazer o seu desenho, porém, façamos um acordo. Você não poderá ver o desenho enquanto não tiver concluído. Você só vai vê-lo depois que eu terminar. Claro, feito. Façamos. E eles começaram então, durante as semanas, esse grande artista a pintar o rosto de Eugênio Peterson. Quando o trabalho já estava avançado, a esposa de Eugênio um dia chega na igreja e vai por detrás do artista. Olhando seu esposo à frente, o quadro sendo pintado, o artista por detrás, enquanto ele pincelava, ela gritou dizendo: que é isso? Que coisa horrível! Que coisa feia! Nem de longe se parece meu marido. Isso não tem nada a ver com meu marido. Isso já fez Eugênio levantar-se da cadeira e ir em direção ao quadro. Pelo que o Ivo disse a ele: nós fizemos um acordo, você não pode ver antes de eu terminar. Mas agora já havia perdido todo o controle da situação. Ele disse: eu quero ver. E de fato, quando ele viu, ele disse: não tem nada a ver comigo. O que é esse rosto? O que são esses olhos? O que é essas expressões? Quem é esse? Que coisa horrível é essa que você está desenhando? E então Yuli disse ao pastor Eugênio Peterson: eu retratei você. Esse aqui é você. Se um dia você deixar que o amor de Deus seja ou saia do seu coração ou da sua vida. Eu retratei aqui um homem que, se deixar de crer em tudo que prega e deixar de marcar, de ser evidência de Cristo, você se tornará esse quadro horrível, feio, que você diz que não se parece nada contigo. Escute isso. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Nós não fomos feitos para retratar comiseração, dor, perdas. As pessoas não podem olhar para nós e nós sermos sinônimos de dor e perda. As pessoas precisam olhar para nós e ver o quê?
a imagem de Deus. Ora, se você tira o peixe da água, ele morre. Se você tira a planta da terra, ela morre. Porque a água é a base que gera a vida ao peixe, e a terra a base que gera e sustenta a árvore. Se você tira o homem de Deus, de onde ele saiu, ele também morre. Então nós precisamos entender que quando caminhamos, estamos mostrando quem carregamos. A minha pergunta é: se alguém fosse retratar a sua imagem hoje, o que o artista desenharia? Desenharia o rosto de Cristo, porque você se parece muito com ele? Ou desenharia algo que você mesmo dissesse, ou diria: que coisa horrível é essa? Porque sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, nós somos miseravelmente horríveis. Alguém está aqui? Agora escute isso. O Evangelho de Mateus, no verso 22, do capítulo 22, do verso 15 adiante, tem um diálogo dos fariseus com Jesus, e um diálogo hipócrita. Você sabe que a fala de Mateus 22, especificamente dos versos 15 adiante, é um texto extremamente hipócrita, pelas perguntas que se faz. E quem chamou de hipócrita é o próprio Cristo. Vamos ler o verso 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Você sabe que a palavra hipocrisia, ela tem o mesmo significado da palavra, ou tem a mesma conotação da ideia de você fingir ser algo que não é. Quando você diz algo que não condiz com aquilo que você vive, é hipocrisia. E a pior hipocrisia, se você puder nivelá-la, não é aquela que você transmite aos outros. A pior é aquela que você consegue se enganar olhando no espelho. Essa é a pior hipocrisia. Então Jesus diz para eles: por que me tentais, ou por que persuades, ou por que com malícia me experimentam, hipócritas? E aí Jesus vai responder do jeito que ele acostumadamente responde, fazendo ou uma parábola, que é uma símile, que é uma ideia de desenhar através da fala, tornando extremamente simples e aceitável e totalmente cheia de crédito a interpretação daquilo que ele quer falar. Então ele toma uma decisão interessante. O que ele faz? Ele disse: alguém tem uma moeda? E ele pega uma moeda. E ele responde, escute, veja o texto, responde a uma pergunta hipócrita. E a resposta de Jesus é o que nós chamamos de resposta sequencial. O que é uma resposta sequencial? É quando você transmite uma resposta que vai produzir outra pergunta. Então ele diz assim: que imagem está cravejada nesta moeda? Ou podemos ler o texto que diz: mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele lhes disse:
De quem é essa esfinge que está nesta moeda? Qual é a marca que está registrada, que está cravada nessa moeda? Disseram-lhes: de César. Jesus mostrou a moeda para eles. A pergunta era uma pergunta cheia de hipocrisia, do veneno da hipocrisia. Eles queriam que Jesus fosse apanhado numa palavra. Por exemplo, talvez dissesse: não tem necessidade de pagar tributos. Espiritualiza a pergunta e diz: não tem que pagar, é injusto, Deus sabe todas as coisas. Ele disse: não, me dê uma moeda. E deram uma moeda a Jesus. Então ele pega a moeda e diz: eu só queria que vocês me dissessem de quem é a cara, de quem é o rosto, de quem é a esfinge, de quem é a cara desse cara que está cravejado, que está cravado nessa moeda. Pelo que eles disseram, é de César. E então Jesus disse, veja que a pergunta, ou o diálogo, é um diálogo sequencial. Jesus recebe uma pergunta, responde com uma outra pergunta, que ao mesmo tempo, quando eles respondem, corta-se o diálogo, porque deveria continuar. Mas o problema dos fariseus e dos hipócritas é que eles não gostam de ouvir as respostas que eles já sabem, mas que desafia o seu caráter. Eles não gostam de ouvir aquilo que eles sabem que precisam ouvir. Então, quando Jesus disse: de quem é a cara desse cara que está aqui? Eles respondem: de César. E aí Jesus disse o quê? Alguém pode me ajudar? Jesus disse o quê? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Você pode ler? Vamos ler como está na Bíblia? A resposta, depois de Jesus ter mostrado ou perguntado de quem era a face que estava na moeda, a resposta é o qual? César. E aí Jesus disse o quê? Dê a César. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Eu queria que vocês falassem mais alto, a menos que você estivesse lá em casa. Então você vai falar bem alto, diga assim: então, vamos juntos, então, eles disseram: César. Ah, é César? Ok. Então Jesus disse: dê o que é de César, você dê a quem? A César. E a Deus o que é de Deus. Você nota que o diálogo não termina. Mas como não convém mais para os hipócritas continuar a conversa, eles fecham a questão. Porque as respostas, ou a pergunta sequencial seria qual? O que é de Deus? Porque quando você é intelectualmente honesto, você pergunta o que precisa saber e não foge da responsabilidade da resposta, mesmo que ela difira. Então eles dizem, e a resposta sequencial seria, a pergunta sequencial seria: ô mestre, o que é de Deus? Já que eu sei que a César eu tenho que dar o que é de César, o que eu tenho que dar a Deus? E qual seria a resposta sequencial à pergunta que os fariseus, que os hipócritas não a fizeram? Porque eles não queriam ouvir a resposta. A resposta deveria ser: vai depender quem está cravejado em você. Se as pessoas olharem para você e ver a imagem de Deus, então tudo de você tem dono. Obrigado pelo glória a Deus, eu vou repetir. Gostei desse lado aqui, olha aqui. Se o que as pessoas olham para você, e elas olham para você e vê Deus, vê que você é um cara normal, que tem os seus dramas, tem os seus problemas, mas quando elas olham para você, as suas atitudes demonstram Deus.
As pessoas olham para você e elas dizem: assim como Cristo viu César naquela moeda, eu vejo Cristo estampado na vida de fulano. Alguém está comigo aqui? Agora, escute isso aqui. Eu preciso que você coloque atenção dobrada nisso. Eu fui feito imagem e semelhança de Deus. Então eu fui feito para o seu louvor. Tudo o que eu faço, quer comais, quer bebais, tudo o que eu faço precisa ser destinado àquele que me fez. Cristo nunca trouxe para si autoglória. Cristo nunca trouxe para si a autoglorificação, mesmo sendo Deus. Paulo disse: não usurpou ser igual a Deus, humilhando-se na forma de servo, veio habitar entre nós. Sendo Deus, abriu mão, habitou entre nós. E quando as pessoas perguntavam a respeito dos valores ou das coisas miraculosas que ele fazia, ele dizia: faço porque meu Pai faz. Faço isso e não faço por mim mesmo, mas faço por causa do meu Pai, porque em Cristo se via o Pai. Eu vou repetir: em Cristo se via o Pai. Ele mesmo disse: eu sou a porta. Se você entrar por mim, quando você passar por mim, você vai aceder ao Pai. Porque aquele que me recebe, ou recebe aquele a quem eu enviei. Escute isso. Quando você entende isso, você não vai querer viver um minuto sem se parecer a Cristo. E eu vou dizer uma coisa para você: fácil não é, mole não é, é punk, como diria o Agenor. É difícil, mas as pessoas estão querendo ouvir. Não é a mensagem que a gente prega, é a imagem que a gente expressa. As pessoas querem ouvir da gente, não é a música que você canta, respeitando aos cantores. Não é a pregação que você prega, respeitando os pregadores. As pessoas querem ver você fora da sua, aspas, aparição, da sua, aspas, da sua apresentação, da sua performance. As pessoas querem lá fora se relacionar com você e ver que entre os meandros da sua vida, o que aparece é Cristo. As pessoas querem muito mais do que alguém ensinar sobre família, mas querem ir lá na tua casa e ver se Cristo está em casa. Não como um visitante que vem uma vez por mês, mas um morador que reside 24 horas, dizendo: essa casa é minha, eu habito nessa casa. Tem alguém aqui comigo? Diga alguma coisa. A pergunta que eu faço é essa: qual é a imagem que eles estão vendo em nós? Qual é a imagem que eles estão vendo no nosso rosto? Porque dependendo da crise, ou dependendo do dia, ou do jeito, ou da crise que a gente entra, a gente demonstra alguma coisa diferente. Exemplo: você quer conhecer alguém na essência? Com todo respeito, não é aqui dentro. Aqui a gente consegue fazer um disfarce. E com essa máscara então? Não sabe se está com a boca aberta, se está com a boca rindo. Eu até vi agora que no Japão, minha esposa falou que eles fazem até aqui também, uma máscara com um sorriso. Eu falei para minha esposa: poxa, seria legal a gente comprar uma. Ela falou: mas amor, você imagina você está falando uma coisa tensa, com um sorrisão, vai dar uma impressão ruim danada. Sabe, a pergunta que eu faço para você que está me assistindo em casa, ou aonde você estiver, para você que está aqui presencialmente, a pergunta que eu faço é:
qual é a imagem que as pessoas estão vendo de você. Eu não estou dizendo que você deve satisfação aos outros, ou viver a política de dizer, eu preciso mostrar o que eu não sou, fabricar um estilo de vida. Não. A pergunta é, Cristo aparece. Se eu for fazer um negócio com você, Cristo aparece. Se eu precisar negociar, se precisar envolver dinheiro, Cristo aparece. Se precisar fazer um acerto com palavras, Cristo aparece. Ou precisaremos convidar advogados e mais advogados para poder conversarmos sobre uma pauta, porque não há palavra suficiente, porque Cristo pode desaparecer a qualquer momento das nossas atitudes. Essa é a questão. Qual foi o texto que Cristo mais utilizou no Novo Testamento para responder aos fariseus e a Satanás? Deuteronômio 8. Deuteronômio 8 foi o texto que Cristo usou no Novo Testamento, embora o texto é veterotestamentário, ele usou diversas vezes, dirigindo-se inclusive em uma das tentações, que é a mais conhecida do deserto. Ele usa Deuteronômio 8, e se você entrar e você puder ver, coloca na tela, Deuteronômio capítulo 8, verso 1, até o verso 6, ou até o verso 5, olha o que diz. Pregar de máscara, irmãos, é um talento. Aleluia. Estou pensando uma que abre assim, aqui. Uma bombinha de oxigênio para ajudar. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 a 5. Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, cuidareis de observar, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuam. Essa linguagem que eu tenho aqui está muito erudita. Vamos nessa aqui. Apesar que é a mesma. Coloca a outra versão, por favor. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, como juramento aos seus pais, ou aos seus antepassados. Prossegue. Lembre-se de como... Eu queria que você pudesse ler comigo. Vamos juntos? Me ajuda aqui, assim com você em casa, você presencialmente. Você me dá um... Aí, ó. A minha filha falou assim, pai, troca de máscara porque a outra está dando para ver sua papada inteira. Eu falei, mas minha filha, eu não vou ter que colocar um cobertor. Eu vou... Bom de filha é a honestidade, né? Ela é maravilhosa. Aí olha o que diz. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Lembre-se. Aumenta os decibéis aí. Você está de máscara, não vai escapar saliva. Relaxa, vai. Para humilhar-te, a fim de conhecer se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então as perdas, elas têm um objetivo. Qual é o objetivo das perdas? Conhecer o que tem aí dentro desse coração. Conhecer o que é que tem. Se você entender esse texto, eu vou colocar ele de forma bem simples. O povo está no deserto, indo para a terra prometida, que foi prometida aos seus antepassados. Eles estão indo para Canaã, eles estão indo para a terra prometida. Um trajetório que hoje, de ônibus, de turismo, parando, a gente faz em horas. Naquela época, semanas. Demorou 40 anos. Por quê? Porque enquanto você não entender o princípio que te qualifica para entrar, você não entra. Porque o protocolo de entrada é tão poderoso quanto o protocolo de permanência. Então eles estão no deserto, e Deus está dizendo para eles assim:
guardem as minhas palavras, observem todos os meus mandamentos. E aí Deus muda a conversa, e o texto é muito forte. E ele diz: eu pus vocês, eu vou dar números para vocês, mais de 37 anos dos 40, eles ficaram aqui, rodando, no mesmo lugar, andando em círculos, andando no mesmo lugar, 37 anos. Ontem eu despedi o Gustavo para voltar para o seu último período no Cefenai. Beijei, abracei, coração desse tamanho, bancando forte. Vai, meu filho, Deus te abençoe, bora lá. Foi embora, entrei no carro, coração pequeno, silêncio, olho no retrovisor, Gigi chorando. Falei: filha, tá chorando? Ela disse: tô com saudade dele. E aí a voz embargou, e eu comecei a me emocionar. Respirei, porque por mais que eu sei que ele está a 13, 14 horas de voo daqui, ou 12 horas de voo daqui, sai daquilo que a gente meio que está acostumado a viver. Então quando a gente meio que perde o controle, a gente meio que se desespera, a gente diz: Deus, cuida, mas seria tão bom se ficasse aqui. E o pior, aí a pastora falou algo que, o pior não é isso, o pior vem depois. Mas o que a pastora falou, ela disse: filha, ele está feliz. E quando está no lugar certo, tudo fica bem. Ela disse: eu sei, mas... E o pior de tudo, daí eu comecei a falar com ele, daqui a pouco ele falou: pai, o voo atrasou, 1 hora, 2 horas, quase 3 horas de atraso. Eu fiquei pensando: se eu soubesse que atrasaria tanto, eu teria ficado lá. Eu teria ficado lá, conversado um pouquinho mais, eu não tivesse feito nada, mas ficado com ele lá. Sabe aquela sensação de como, quando se vai, a gente quer ter. Estou falando de uma viagem, estou falando de uma coisa simples, só para que você entenda que se mesmo nessas coisas simples a gente não consegue entender, não temos compreensão total, porque a única coisa que a gente tem é o agora. Por isso que nós precisamos trazer o céu para agora, porque se o meu futuro está nas mãos de Deus, eu quero saber o que Deus tem ao meu respeito, e a Bíblia diz que Ele sabe qual é o fim. E se eu puxo o céu para viver o céu em casa, se eu puxo o céu para viver o céu na minha família, na minha história, então eu consigo ter um pouco mais de paciência. Refresh. Como minha esposa sempre diz: Deus no controle, vai dar tudo certo, Deus sabe o que faz. Escute isso. A dor, as perdas, ela tem caráter de instrução. Veja o que Deus está dizendo: se vocês mantiverem e cuidarem e observar o que eu lhes disse, e guardar a minha palavra, vocês vão multiplicar. Alguém grite: multiplicar. Talvez você não quer ter mais filhos. Multiplicação não está relacionada só a filhos. Multiplicação está falando que tudo que você colocar a mão tem o poder, tem o ADN, o DNA de se multiplicar, a ponto das pessoas dizerem: anda comigo, caminha comigo, vem em casa, passa em casa, ore por mim, porque tudo que você fala, aonde você vai, os relacionamentos são multiplicadores. Eu vou fazer vocês multiplicar,
vão possuir a terra. Lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu. Alguém diga, te conduziu. A palavra conduziu, tem um outro texto que diz guiou. Vê se você acha a outra versão, que não diz conduzir, mas diz guiou. Eu vos guiei, eu vos conduzi. Alguém diga condução. Fala mais alto, vamos, condução. O que é condução? O que é conduzir? Conduzir é como se Deus estivesse dizendo: eu não só permiti vocês passarem por isso, como eu mesmo os levei para isso. Foi eu que guiei vocês. E a prova está dizendo: eu conduzi vocês durante estes 40 anos do deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração. E aí você diz: poxa, mas esse Deus botou a gente lá para nos humilhar. O texto no original não está dizendo humilhação desse tipo que eu e você estamos adaptados, acostumados. É Deus dizendo assim: eu quero quebrantar vocês. Um coração quebrantado Deus não rejeita. Você sabe que a palavra quebrantado é a mesma palavra de quebrado. A gente quer mudar, mas na verdade quebrantado e quebrado é a mesma coisa. A diferença é de que você pode se quebrar ou permitir que Deus quebre. Quebrantar. Há uma expressão no mundo latino, no mundo hispano especificamente, embora nós sejamos hispano, mas no mundo de fala hispana, há uma expressão chamada punte de quiebre, que é um lugar específico, talvez escondido, mas há um lugar que se quebra. É como se olhasse uma árvore ou um pedaço de madeira coberto pela camada que protege, pela casca, mas dentro dela tem um ponto de quebre, e a gente olha e não sabe, mas Deus sabe. E Deus dizendo: se apertar ali, quebra. É por isso que Davi disse assim: eu quero cair na mão de Deus e não dos homens. Porque se eu cair na mão dos homens, eles vão me quebrar mesmo não sabendo aonde é o ponto de quebra. Mas se eu cair na mão de Deus, Deus sabe aonde é e vai quebrar aonde precisa, e não aonde não precisa. Acontece algo interessante, porque esse ponto de quebra, Deus está dizendo: eu coloquei vocês lá para quebrar aonde precisa ser quebrado. Para que vocês pudessem ser quebrantados, ser quebrados, para que vocês pudessem reconhecer que foi eu que permiti vocês passarem por isso, mas ao mesmo tempo fui eu que sustentei vocês, e sustentei com um maná que os seus antepassados jamais sonharam em comer. Eu dei para vocês. Escute, você que está me assistindo aí do outro lado, Deus sabe aonde quebrar a gente, Deus sabe aonde apertar. Escute, você acha que a sua esposa te conhece? Me conhece, pastor, porque tem umas palavras que ela fala, que ela, só ela falando me quebra. Ela me conhece. Você tem razão. Você acha que o seu marido te conhece? Conhece, pastor. 10 anos juntos, 15 anos, 20 anos juntos. Ele me diz coisas que, por ele me conhecer, ele toca bem naquele botãozinho que ele sabe que... Você imagina Deus, que costurou você, que teceu você. No ventre da sua mãe, Ele costurou você, Ele teceu você. Você acha que Ele não sabe? Eu estava num lugar
interior, Minas Gerais, na cidade de Ipatinga. Eu tinha levado Gabriel, que era um dos nossos pastores aqui. Eu estava com outro obreiro, não lembro quem que estava comigo mais. Acho que o Baldé. Acho que era o Baldé. E nós paramos para tomar um caldo de cana. Era você, Baldé? Que estava comigo? Não. Era um outro obreiro. Aí eu falei, vamos tomar um caldo de cana. E o obreiro que estava comigo nunca tinha visto tomar o caldo de cana daquele jeito. Pega a cana. Aí o cara foi atrás do motor e fez assim, ó. Um barulhão assim. Ele pegou a cana, aí ele disse, senhor, com limão ou com abacaxi? Tal coisa. Pois não. Pegou aquela cana inteirinha e botou na engrenagem. Eu só escutava o e do outro lado aí pegou do outro lado, virou, botou um limão no meio. Irmão, sem conversa. Ali se o dedo vai, vira também. Terminou, ele fez, desligou o motor, pegou, botou um gelinho, serviu. Você está com água na boca? Estou vendo, na marca, está babando aí, ó. Aí, pegamos aquele caldo, começamos a tomar. Aí ele falou assim, quer um chorinho? Chorinho é o restante que ficou na jarra. Falei, dá um chorinho. Você quer aproveitar tudo. Só que você não gosta do processo. A gente gosta do produto final, mas a gente não gosta do meio. E essa é a nossa guerra. Porque a gente diz, Senhor, faz a sua vontade, mas não quero perder nada. Porque se eu perder, Senhor. Tomás de Aquino, ele diz que para muitas pessoas terão que experimentar a queda na carne. E quando ele fala queda na carne, no seu tratado ele está falando literalmente, vai ter que cair no pecado da carne para quebrar a crista, para se humilhar, para poder alcançar algo. Se a gente não consegue entender como Deus trabalha, a gente não vai conseguir saber como é que Ele opera no meio da perda. Porque Deus na perda, primeiro, Ele é a sua provisão. Escute, Ele é a sua provisão no meio da perda. E o fato de você perder e você dizer assim, eu perdi, Deus olha para você e diz, você acha que perdeu, mas como eu sei aonde você vai, relaxa, eu sou a sua provisão. Isso quer dizer, eu vou colocar no lugar da perda o que você precisa substancialmente para não abandonar os processos e chegar no resultado que eu quero. Nós temos uma mentalidade equivocada de que quando a gente diz Deus é provisão, é como que se não fosse faltar, é como que se não fôssemos perder. Mas Ele está dizendo, na perda, eu sou a provisão. Em outros termos, você só vai ter um Deus que se manifesta provendo se tiver falta. Você não me ouviu, eu vou de novo. Porque se Ele provê, se você não tem falta, Ele não é o provedor. Ele é o acumulador. Ele te deu algo mais. E outra coisa, às vezes você nem nota que foi Ele que deu. Agora, quando você não tem, ou quando você perde, estou tocando em um pão que não vamos comer. Quando você perde, e você diz, Deus, aí Ele vem e diz, tranquilo, eu cuido de você. Eu sou Deus
que proveu. Provisão também vem da visão antecipada. A palavra provisão também vem, e só pode prover quem tem uma visão antecipada do que vai acontecer. Quantas vezes eu recebi, como o Kendrick contou aqui, oferta de alguém, presente de alguém, uma mobília de alguém, que Deus, por conhecer o amanhã, sabia que eu ia precisar. Chegou numa hora e eu dizia: uau, obrigado, mas obrigado. A gente guarda lá, daqui a pouco dizendo: meu Deus, será que nós ganhamos? É para cá. Mas no momento eu não entendi por que a provisão vem. Só pode ser dada a quem tem antecipação de visão. Quem antecipa o que vai acontecer. Cheguei primeiro. Tem alguém aqui? Faz sentido para vocês isso? Eu fecho esse raciocínio dizendo para você que eles iam levar semanas para chegar na terra. Demoraram 40 anos. Porque enquanto não estiverem prontos, não acessam. Mas a tristeza é de que quando eu olho para esse texto, eu vejo que aquela geração teve dificuldades de entrar. Porque mesmo 40 anos não foi o suficiente para quebrá-los. Então a pergunta é a seguinte: Senhor, eu não vou ficar 40 anos esperando o Senhor, já resolve logo. Quantos aqui odeiam levar injeção? Levanta a mão. Ah, Rosita, não gosta? Odeia. A Janus também não gosta. Já precisou tomar? O que a gente faz? Eu também não gosto. Eu me banco corajoso, mas eu não gosto. Você chega lá e diz: não tem drágia? Não tem remedinho? Não, tem que ser injeção. Não tem pomada? Não. Então vai logo. Não é assim? A gente já fecha o olho, vira, então vai logo. E as enfermeiras, ou os enfermeiros, eles são bem gentios, que eles querem fazer algo pedagógico para te ajudar. Eles falam assim: não vai doer. Como não vai doer? Um pedaço de metal, mesmo que fino, entrar no seu corpo, não vai doer. Então eu quero injeção todo dia, não vai doer. Não vai doer. Ela pode ser treinada. Tem gente muito treinada, inclusive meu médico, talvez esteja me ouvindo, excelente anestesista. Mas a gente diz assim: então vai rápido e faz aí. Porque a gente quer que as nossas dores, que as nossas perdas sejam rápidas. Mas às vezes duram anos. Porque a gente não está conseguindo entender a metodologia de Deus. Quando eu cheguei na Argentina, nós éramos missionários lá. E pelo fator idiomático, eu não pude entrar na sala ou no ano que eu estudava. E tive que reduzir e entrar, a princípio 2 anos, e depois entrei em 1 ano menos, até aprender o idioma. E na Argentina você tem que usar um guarda-pó, um avental, um guarda-pó, no meu caso, que guardava muito pó. Um aventalzinho, parecia um médico. Ia para a escola. Só que o meu problema é que eu tinha o mesmo tamanho da professora. Mas era aluno. O rosto de criança. Tamanho de grandão, de gente grande, mas pequenininho, de maturidade. E aí eu me tornei o defensor dos meus amigos na sala. Que qualquer briga que acontecia, ele dizia: vamos falar com o Jackson. Eu chegava lá, naquele nível, até um dia que me apresentaram uma classe que tinha alguém maior. Sabe de uma coisa?
Aquilo começou a ser legal no começo, mas daqui a um pouco foi ficando chato. E se tem bullying, que hoje o nome é moderno, eu comecei a sofrer bullying, porque eu entrava numa sala, todo mundo pequenininho, e eu lá dentro, e a carteira, e a professora dizia, você senta no último lugar, senão você vai tampar a vista dos outros. E eu ficava no último lugar. Nas fotos, eu não podia ficar no meio, tinha que ficar no canto. Um canto a professora, no outro canto eu. Mas era aluno. Até que o dia que eu cansei daquilo, eu comecei a me sentir mal com aquilo. Então o que aconteceu? Houve um aceleramento idiomático. Não estou gostando disso. Eu acelero e saio disso. Cansou de perder? O que é que precisa mudar? Muda hoje. Muda hoje porque Deus na perda é provisão. Mas em segundo, Deus na perda, Ele é conforto. E isso quer dizer o seguinte, que vai doer, mas Ele está ali. Porque nenhuma perda, a pessoa perde isso, uau, se é coisa boa, ai que delícia, perdi. Não, ele diz, ai, perdi. Mas a palavra conforto, quer dizer, o significado da palavra conforto também é, ei, wake up, ei, wake up, bora, a vida continua. Quando você vai confortar alguém, como é que você conforta alguém? A pessoa perdeu um ente querido, como é que você conforta? Oh, querido, você não está aqui, estou vendo com você, ele foi morrer, oh, tadinho. E começa a chorar mais do que a pessoa, começa a fazer um escândalo pior que a pessoa. Daqui a pouco a pessoa que precisa ser consolada vai dizer, mentira, ela está aqui, ela está piorando as coisas. O que é que você fala? Você chega e diz o quê? Bora para frente, bora, levanta, a vida continua, Deus é com você, vai dar tudo certo, é dolorido, mas bora, bora. Isso é conforto. Isso é conforto. Não é bater nas costas e dizer, mas isso é só o começo. É dizer, tá duro, e eu sei que tá, mas bora para frente. A vida continua, vai dar certo. Deus é com você. Ninguém minimize as perdas, mas nenhuma perda é definitiva. Perdas não podem definir a gente. Terceiro e último lugar, no meio das perdas, Deus é a esperança. E eu coloquei de verde, justamente para mostrar, para quem gosta. E eu estou meio contemplativo. Depois dos 40 eu fiquei estranho. Eu estou conversando com a abelha, estou meio estranho. A gente está tomando café fora lá, fora de casa, e está vindo uma abelhinha, eu não sei se é a mesma, mas toda manhã ela vem lá. Comecei a fazer um vídeo. Oi, abelhinha. Eu falei, nossa, eu estou... Aí eu falei para minha esposa, eu estou me sentindo velho. Estou com vontade de começar a cultivar flores. Estou orando mais agora, Senhor, me ajuda. Não estou dizendo que quem faz isso é velho, com todo respeito, mas é um sentimento assim que está vindo. Contemplativo. Agora escute uma coisa e eu encerro. Quando o Senhor diz, eu sou sua esperança, Ele está dizendo assim, tem uma terra para conquistar. Eu te preparei para isso, porque eu nunca te darei uma palavra sem antes preparar você. Ou, enquanto você não a conquista, eu condiciono você para isso. E talvez para conquistar isso, o condicionamento vai ter um trabalho duro. Eu pedi para que um personal trainer me desse um conselho há um tempo atrás de como eu poderia fazer aquecimento rápido. Olha a pergunta minha. Aquecimento rápido que não me deixasse com dores depois do exercício e que o aquecimento também não fosse dolorido. A resposta dele é, pastor, fica deitado. Deita e fica lá. Aí ele me ensinou um. Bom, eu não vou fazer aqui porque não convém. Coloca aqui, sobe as pontas dos pés, o máximo que der. Irmão, botei
A hora que eu levantei o calcanhar, eu disse, ai! Eu falei, que isso, bem? Ele falou, pois bem, pastor. Se doer agora, vai doer menos depois. Vamos orar? Vou terminar falando de John Wesley. Aqui em Old Street está a sua casa. Partes da sua casa, que hoje é um museu, até relativamente conservado, com mobílias, que diz a biografia que era dele. Sua biografia, na página 142, da única biografia autorizada, diz que ele ficou zangado com seu médico, aos 83 anos, porque o médico proibiu ele pregar mais de 14 vezes por semana. Você não vai pregar mais de 14 vezes por semana. No quarto de John Wesley tem uma cadeira que tem uma mola, para que ele, quando pudesse ler, ele sentir a mesma sensação que estivesse cavalgando, porque o seu, aspas, meio de locomoção era um animal, era um cavalo. Mesmo em casa ele gostava de sentir-se, porque era tão habituado a cruzar frio, chuva e neve para falar de Jesus. Aos 87 anos, diz a sua biografia, escrito por John Wesley. Se você for em Old Street e for lá na parte de trás, onde tem um memorial, e está o corpo dele, tem um memorial, você vai ler o que eu vou te dizer daqui um minuto. Está na sua biografia. Aos 87 anos, John Wesley disse, abro aspas para as palavras de John Wesley: uma canseira começou a tomar conta de mim, aos 87, e já estou me sentindo tentado a ficar na cama depois das 5:30 da manhã. Quando você entra aqui no templo de John Wesley e você sai da igreja, aquela igreja só tem 10% dela que é original, o resto é tudo foi feito, porque ela sofreu 3 guerras, ela passou por 3 períodos drásticos, tem 10% dela que é legítimo, é original, inclusive partes do banheiro. Você vai ali e entra por trás e vai até o memorial, onde os reis e os príncipes vinham brindar sobre aquele memorial e colocavam o pé no memorial e brindavam a vida por respeito àquele que estava ali. Era para brindar a vida por um homem que se deixou mostrar Cristo até o último instante da sua vida. Está escrito na parede do seu memorial, palavras de John Wesley: se você se sentir louvado, se você sentir que se louva mais o instrumento do que o Criador, diga não. Diga não. O cara que fez o que fez, manteve um coração humilde e tirado as suas palavras postas num lugar que você pode ir e ler. Não louve o instrumento, louve quem fez o instrumento. Adore quem fez o instrumento. Mesmo passando por perdas, chegou no final da sua vida, não perdeu o que era mais importante. Quem tinha que aparecer, apareceu.
Eu termino essa reflexão te fazendo a seguinte pergunta: se um pintor convidasse você para sentar-se à frente de sua tela, você ficaria feliz ou triste com a imagem que ele vai desenhar, se partisse do princípio de que você tem tanto Deus, que o artista diz: se Deus sair da sua vida, você fica feio demais. Se Deus sair da sua vida, você fica mal. Feche os teus olhos. Quero orar com você. Você que está me assistindo. São centenas de pessoas que estão me assistindo lá pelo YouTube. Recebe palavras de Deus agora. Pastor, mas será que tem chance para mim? Pastor, será que tem jeito para mim? Pastor, eu sou uma árvore cortada. Se a irmã Diva puder cantar essa canção que eu pedi para ela ensaiar. Será que eu consigo, pastor? Será que mesmo perdendo o que perdi, será que eu consigo voltar a viver? Será que eu consigo chegar aonde Deus quer que eu chegue? Assim te diz o Senhor: ao cheiro das águas, você vai voltar a viver. Ao cheiro das águas, você vai voltar a ter esperança. Eu não sei quais foram as suas perdas. Eu só sei que o nosso Deus está aqui agora para dizer: eu te levanto com a destra da minha, eu te sustento com a destra da minha justiça. Te levanto com um braço forte. Você não gosta do processo, mas vai se alegrar com o final. E eu vou fazer um convite aqui agora. Aqui e para os que estão em casa. Se tem alguém que recebeu essa palavra e não entendeu o processo das perdas, e você disse: Deus, eu não entendi, eu não entendo, estou confuso, estou confusa, e eu preciso da sua visitação agora. Aonde você está, eu queria que você se levantasse no seu lugar, porque eu quero orar por você. As luzes da nave serão reduzidas um pouco mais, se possível, e eu vou orar por você. Eu quero clamar a Deus por você, porque essa série, ela só tem um objetivo: falar o que a gente precisa ouvir para mudar a vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aonde você estiver, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você, porque Deus vai visitar você agora. 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 Ah, pastor, eu não entendi, eu não consegui entender tudo. Eu não consegui entender como é que Deus tomou aquela decisão. E eu não entendi. É com você, é com você, é com você que eu estou falando. Você aí em casa, posicione-se do jeito que você puder, ou dobrando o seu joelho, ou ficando na frente da televisão, do computador. Eu não sei de onde você está me assistindo, mas é com você também que eu oro agora. Eu queria que você recebesse essa palavra através de um cântico, em nome de Jesus, enquanto a gente continua orando.